Bom dia, mais um Calvinamente começando. Sou o pastor Robson. Hoje a gente tem a alegria de ter mais um episódio iniciando aqui uma sequência, né? A gente espera ter uma sequência de episódios com um tema muito importante para nossa igreja, para nossa denominação como um todo. E nessa manhã a gente vai conversar um pouco sobre missões e você é o nosso convidado a estar participando de todo esse episódio, que eu creio que será uma bênção para a sua vida. Antes da gente passar aí para o nosso convidado, né, dessa manhã, eu passo a palavra aqui para o Eduardo, que está aqui do meu lado, para ele dar as boas-vindas para você. Bom dia, reverendo. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Graças a Deus, né, por esse dia, por esse tema, que é um tema muito importante. E não vou apresentar, né, reverendo? Vou deixar, o senhor ter a honra de apresentar o nosso A convidado, nossa porque surpresa, né? é Matando a nosso. saudade do nosso convidado, mas antes de Verdade. passar para ele, a gente passa para o Felipe aí, dar os É isso aí. Bom dia, Felipe. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? bom Bom dia quem dia. está assistindo aí. É uma experiência muito legal a gente fazer dessa forma, né? À distância, ainda mais com uma pessoa tão querida da nossa igreja, tão querida por nós aqui, esteve com alguns momentos com a gente e vai ser muito legal. Presencialmente, né, teve aqui nessa Presencialmente, mesa. exatamente. Teve aqui também. E acho que é estranho a gente falar agora reverendo, né? Porque agora temos dois reverendos aqui. Um à distância, a gente tem que medir com quem fala, né? Vou deixar o reverendo Robson conduzir aí a nossa apresentação com o nosso convidado. É, vamos poder ficar mais tranquilo com relação a essas formalidades, né? E mas é Vossa isso, a gente eminência tá não, né? Eminência não. não, não, de jeito nenhum. A gente fica muito feliz de ter com a gente nessa manhã o reverendo, pastor missionário Maurício. A gente teve o contato de estar com ele lá no Uruguai, né, onde ele está ali trabalhando na obra, no reino. É um trabalho assim que Deus tem abençoado de forma preciosa. A gente poder ter conhecido um pouco lá foi uma experiência assim rica. A gente gravou até um episódio falando, comentando um pouco dessa experiência, mas hoje a gente tem a alegria de receber reverendo Maurício, e a gente já vai fazer então dessa forma, ele lá do Uruguai. A gente gostaria de passar a palavra para ele, dar as boas-vindas para todo mundo que está nos acompanhando. Joia, obrigado. Irmãos, bom dia a todos. Uma alegria poder voltar a estar com vocês, agora à distância, e poder também compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito aqui no Uruguai, através desse canal que tem sido de grande bênção, né, para a igreja local de vocês, para a cidade de Rio Preto e certamente, né, para todos aqueles que têm tido o privilégio e a bênção de acessar esse canal. Então, uma alegria, minha saudação a cada um de vocês e aqueles que estarão também assistindo esse podcast. Muito bem, pastor. Eu creio que uma das coisas que a gente poderia já começar falando é como que se encontra hoje a situação aí no Uruguai, com relação a receber o evangelho, né, da maneira que a gente sabe, na verdade, que culturalmente o país tem uma resistência ao evangelho, né? Isso, o trabalho de plantação no Uruguai é um trabalho assim bem difícil, mas assim a percepção que a gente teve é que, de fato, essa cultura mais resistente, ela é real, verdadeira, mas a gente percebeu também uma certa tendência hoje aí no Uruguai de uma abertura para, no caso assim, para uma teologia reformada. Isso parece que tem sido um pouquinho mais, eh, melhor dizendo, parece que parece haver uma abertura um pouco maior com relação à fé protestante no aspecto reformado. É isso mesmo, reverendo? Como é que está hoje a situação? Como o senhor vê aí a situação no Uruguai hoje? Então, o Uruguai continua sendo, da nossa região, um dos países mais resistentes ao Evangelho, país mais secularizado, né, com políticas progressistas, que acabam distanciando o povo de Deus, né, são mais um século, desde no século XIX, desde o começo do século XX, o Uruguai tem
esse distanciamento da igreja com o Estado, e criando essa resistência. Mas, assim, a gente olhando para a realidade de um povo sem Deus, de uma cultura sem Deus, esse vazio espiritual que as pessoas vivem, né, gerando muita depressão, muito suicídio, acaba gerando para nós oportunidades, né? A gente entende que períodos de crises acaba gerando oportunidades. A gente, então, como igreja, começa a entrar nessas lacunas, nessas necessidades, com uma mensagem de vida eterna, uma mensagem de esperança, e, ao mesmo tempo, como igreja reformada, nós temos a oportunidade de também preencher um vazio que as igrejas neopentecostais, essas aceitas, elas nos trazem, né? Elas trazem aí uma proposta de autoajuda momentânea, mas que não traz para as pessoas um fundamento firme, estável, que o Evangelho de Jesus Cristo, bem fundamentado nas Escrituras, provê para o homem. Então, nós podemos, como igreja, entrar nesses dois espaços, né? Poder trazer uma mensagem de esperança, de vida eterna, e também trazer uma mensagem profundamente bíblica e fiel às Escrituras. A experiência... Estou aqui dirigindo o bate-papo, de certa forma, mas os irmãos aqui da mesa ficam à vontade para perguntar. Aqui a gente teve, e nesse momento a gente acaba tendo as boas lembranças da experiência, do tempo que a gente teve aí no Uruguai, e uma das coisas assim que a gente fica naquela expectativa, né? Por exemplo, a gente passou por algumas regiões da cidade, teve a oportunidade de distribuir alguns conteúdos, conversar com algumas pessoas, né? E uma das coisas que marcou também foi a experiência lá naquele trabalho que começou em Las Pedras, né? Que é uma cidade, né? Um município aí de Montevidéu. E a gente gostaria de saber como é que está indo, como é que está caminhando esses trabalhos, depois que a gente saiu daí, né, depois da nossa visita aí no Uruguai, como é que as coisas estão acontecendo aí? Então, nesses últimos 2 anos, nós tivemos a alegria de poder inicializar 2 novos trabalhos de implantação de igreja na região metropolitana de Montevidéu. Montevidéu é a capital do país, mas nós temos algumas cidades vizinhas metropolitanas que conformam, então, a grande Montevidéu. Então, 2 anos atrás, nós começamos Ciudad de la Costa, onde está o aeroporto internacional de Carrasco, e ali nós temos, então, um casal de missionários, e já fez 1 ano, esse mês de março passado, completou 1 ano esse trabalho, e em janeiro do ano passado, quando vocês estiveram aqui, nós começamos um trabalho novo na cidade de Las Pedras, e também com um casal de missionário, e já com o local alugado naquela cidade, e também tem sido uma alegria ver ali pessoas chegando na igreja. Nós temos um casal muito dinâmico trabalhando ali, que tem entrado e buscado oportunidades. Então, nós vemos pessoas novas chegando naquele trabalho, já estão preparando o primeiro grupo que seria recebido possivelmente, são os planos até em janeiro, no aniversário de 1 ano, os primeiros membros da igreja. Seriam aí batizados e recebidos alguns ali que vieram também de outros contextos e igrejas. Que bênção. Pastor, o senhor está há quanto tempo no Uruguai? Então, esse ano completei 16 anos, entrei no meu 17º ano aqui no Uruguai. Legal de você ter perguntado isso, porque é bom a gente relembrar a história, né? A questão cronológica, né? Que nem quando ele chegou lá, quantas igrejas existiam, né? O trabalho, bem dizer, é algo pioneiro lá, né? Nós trabalhamos antes do Uruguai 8 anos no Oeste Africano, e a Igreja de São José do Rio Preto tem sido nossa parceira já há muitos anos, desde a época da África, e com o motivo de saúde da minha esposa, nós tivemos que deixar o contexto africano, e surgiu o desafio para nós, da nossa agência missionária, a PMT,
de começar um trabalho no Uruguai para implantar as primeiras igrejas presbiterianas. Não tínhamos aqui, então, até então, um trabalho presbiteriano em Montevidéu, na capital. Então, a ideia era começar um trabalho presbiteriano na capital, e da capital a gente poder expandir para o interior do Uruguai. Cada departamento, né, o que chamaríamos no Brasil de estado, aqui nós chamamos de departamento, e são 19 departamentos. Então, hoje nós já estamos em 3 departamentos. Quais são mesmo hoje, o reverendo Maurício? Nós estamos no departamento de Montevidéu, que a capital é Montevidéu. Nós estamos no departamento de Soriano, que a capital é Mercedes. E nós estamos no departamento de Canelones, que também chama Canelones a capital. E em Canelones nós estamos, então, em 2 cidades, que é a Cidade La Costa e Cidade Las Pedras. Ah, perfeito. Muito bom. E a gente comenta, né, que esse trabalho, que acaba sendo esse trabalho pioneiro aí no Uruguai, em Montevidéu, o senhor também divide com outras atividades relacionadas a missões, né, da nossa denominação. É isso mesmo, né? E esses últimos 2 para 3 anos, eu recebi também aí a responsabilidade de ser coordenador dos trabalhos presbiterianos no Cone Sul, que abrange a Argentina, o Chile, o Paraguai e o Uruguai. Então, eu tenho tido aí a responsabilidade de coordenar esses trabalhos, aí os missionários que estão nesses países, e poder acompanhá-los também nas suas atividades. Muito bom. Como é que está assim, a perspectiva, né, nessas regiões, nesses países aí, pastor? Como é que o senhor vê hoje a situação? Então, assim, a gente pode olhar, vou começar falando do Chile. Chile é um país onde o presbiterianismo é histórico, antigo, semelhante ao Brasil, né? Nós temos no Brasil mais de 160 anos, no Chile igualmente. Quando Simonton chega no Brasil, David Trumbull chegou no Chile. Então, o Chile tem também aí já uma igreja centenária e tem diferentes denominações presbiterianas, e nós temos um missionário trabalhando em parceria com uma denominação com a qual a IPB mantém vínculos fraternos. Então, ali não seria assim uma necessidade direta de mandar missionários devido à estrutura que nós temos lá. Então, a gente trabalha com parceria. Tem necessidade, como tem no Brasil, em todo lugar, né? Então, a gente trabalha uma parceria. O Paraguai, que é o primeiro trabalho missionário transcultural da IPB, é o nosso trabalho mais antigo, trabalho pioneiro da IPB, quando a IPB começa a trabalhar com missões transculturais. O trabalho paraguai, então, é o primeiro país. Mas ainda é um trabalho muito carente. Para vocês terem uma ideia, o Paraguai é um dos países com menos presença evangélica também na nossa região, bem católico. E o trabalho presbiteriano tem aí um único presbitério lá, e nós temos algumas igrejas em diferentes regiões do Paraguai, mas assim, com muita luta, com muita dificuldade. Então, é um país muito carente de um investimento maior, de uma filosofia de plantação de igreja mais intensa. Então, nós temos orado por novos missionários para poder revitalizar as igrejas existentes e poder avançar também em plantar novas igrejas. Já na Argentina, é também um trabalho pioneiro. Ali nós temos agora, atualmente, 3 famílias missionárias e com 2 trabalhos. Um trabalho na cidade de Marcos Paz, que também é parte da província de Buenos Aires, e um trabalho na cidade de Buenos Aires. O trabalho de Marcos Paz, a grande maioria dos nossos membros são argentinos. Na cidade de Buenos Aires, capital, a grande maioria dos membros são brasileiros, mas todo o culto é em espanhol. Como nós temos muitos estudantes brasileiros em Buenos Aires, então, e isso é interessante a gente pensar nisso, que os nossos irmãos, muitos deles já presbiterianos que vieram estudar,
e surgiu no coração deles o desejo de plantar uma igreja. Olha que Então, bom. começa com eles, agora temos argentino, então eles vieram não somente para estudar e obter um título universitário, mas eles queriam também compartilhar a sua fé com as pessoas naquela cidade. Então, nós temos uma igreja muito dinâmica, crescente na cidade de Buenos Aires. E temos 3 pedidos de plantação de igreja em diferentes partes ah, da Argentina. Há 2 semanas atrás, nossos missionários foram ao sul da Argentina visitar um casal que tem rogado para a gente mandar um casal de missionários plantar a igreja lá. Mas na região oeste da Argentina, nós temos uma igreja já com nome presbiteriano, um grupo grande, também aí em formação, que a gente está trabalhando para ser parte também do nosso trabalho ali na Argentina, e um outro trabalho também próximo a Marcos Paz, que também tem solicitado para a gente um apoio missionário. E aqui no Uruguai, nós estamos então com esses 4 trabalhos, a igreja de Montevidéu, 3 congregações, e o nosso foco é fortalecer essas 3 congregações para a gente aí nos próximos anos poder organizar o primeiro presbitério aqui no Uruguai. Isso aí já é motivo de oração, né? Para a gente orar para que Exato. que realmente oficialize essa formação de presbitério no Uruguai. Isso eu creio que ajudaria muito, né? A questão da própria estrutura da igreja, da denominação, né? E o senhor comentou disso que está acontecendo na Argentina, de estudantes que foram para lá. O senhor vê, né? Eu estava pensando aqui, o senhor entende que existe a possibilidade também aqui desse mesmo modelo acontecer no Uruguai, porque o Uruguai também oferece, né, bastante, tem uma estrutura muito boa com relação à universidade, né? E aí eu estava pensando se de repente também não seria, né, uma oportunidade de estudantes pensarem em capacitar, né, profissionalmente, estudando e também tendo essa bagagem e contribuindo aí como missionário, né, de certa forma. Certo. Assim, eu diria que, primeiramente, sim, e seria muito bom para as nossas igrejas poder contar com jovens que pudessem ajudar no trabalho de plantação de igrejas, pessoas que trabalhassem com jovens, com música, daria uma mão muito grande para os missionários que estão começando os primeiros trabalhos. Eu aqui posso lembrar o meu começo, plantando a igreja do zero na minha casa, arrumar, evangelizar, trabalhar com crianças, a gente fazia tudo, né? Eu, minha esposa e meus 2 filhos que eram pequenos, mas estavam envolvidos em tudo. Então, poder contar com o auxílio de jovens que queiram buscar uma formação, mas ao mesmo tempo dedicar a sua vida para a expansão do reino de Deus. O Uruguai não tem vestibular. Aqui é uma coisa interessante para as pessoas entenderem que o estudo aqui no Uruguai, como parte da Constituição, ele é gratuito, desde a pré-escolar até a formação universitária. Então, não existe aqui vestibular para medicina, vestibular para engenharia, a pessoa se inscreve e começa a faculdade. Existe, sim, uma dificuldade para o estrangeiro, porque para evitar a invasão de estrangeiros no Uruguai, então eles colocaram aí um requisito que o estrangeiro tem que morar pelo menos 3 anos no país. Então, aí a pessoa tem que vir, estabelecer residência, para logo depois de 3 anos poder ter acesso à faculdade. Agora, eu penso muitas vezes, tem pessoas que gastam 5, 7, 8 anos fazendo vestibular para medicina, e às vezes nunca entra, né? Então, você pode morar 3 anos, aprender um idioma, né? Trabalha, junta dinheiro, depois entra, faz uma universidade aqui, se quem quer fazer odontologia, medicina, engenharia do software, arquitetura, né? Qual seja a área, mas durante todo esse tempo também trabalhando, investindo a sua vida
no reino de Deus. Então, as portas estão abertas, a gente receberia com alegria e seriam para os trabalhos missionários uma grande bênção poder ter jovens aqui apoiando o trabalho de plantação de igreja. Que legal, hein? Assim, de uma conversa a gente começa a pensar e talvez alguém que esteja aí acompanhando, né? Talvez também se sinta provocado aí com uma oportunidade dessa, que a gente vê que na história, muito daquilo que aconteceu nesse andamento, né, de plantação de igrejas, de locais sendo alcançado, foi por meio de situações como essa, né? Não simplesmente o missionário chegando num local, mas também contando com várias outras coisas e pessoas, né? Também indo para essas regiões em busca aí de trabalho, enfim, para capacitação. E então é uma oportunidade aí que talvez, né, Exato. alguém que esteja acompanhando aí possa estar pensando e orando com relação a isso, né? É legal a gente saber que tem pessoas que não desassociam, né, a nossa missão como cristão, de portador, né, da boa nova, e que independente de onde a gente está, né, a gente sempre É um ter missionário, isso. né? Então, Isso é muito e, importante. e uma Sim, é coisa, bom a gente pensar. desculpa, Reverendo. Sim, pode falar. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, é que a gente percebe que o evangelho tem avançado aí, né, na região, igual a gente tem visto no Uruguai, na Argentina, em outros lugares, mas que ainda assim nós temos um número pequeno e carente, né, de muita oração, de muita ajuda. Hoje, desse esse projeto que o senhor coordena hoje, nós estamos falando mais ou menos de quantas igrejas, entre igrejas e congregações? Então, nós pensando no Cone Sul total, nós teríamos aí por volta de 14 trabalhos que estão em desenvolvimento na região. E, assim, a gente é bastante, talvez para a gente olhar assim, mas olhando para o tamanho, né, por exemplo, a Argentina é o segundo país mais populoso da América do Sul, depois do Brasil. Então, 2 trabalhos presbiterianos é incipiente para um país do tamanho da Argentina. Nós temos o Paraguai também, que é um grande país em extensão territorial e também em população, mas com 6% de população evangélica. Então, você vê o tamanho do desafio que você tem ali de plantar igreja. Você olha para o Uruguai, que é o menor dos países da nossa região, né, com 3 milhões e meio de habitantes, mas também que não tem 7% de população evangélica. E quando a gente traz esses países em população cristã, agora pense enquanto um evangelho reformado, um evangelho bíblico, aí é mínimo. Então a gente olha assim para a realidade dessas regiões, a gente fala assim, o nosso trabalho ainda é muito incipiente e as necessidades são ainda imensas diante de nós, né? Então nós temos o Brasil e a Igreja Presbiteriana do Brasil tem esse potencial e tem essa oportunidade, então, de fazer esse trabalho tão perto de nós, né? Tão perto de nós e com um idioma tão próximo, que é o espanhol. Então, nós estamos falando de uma realidade tangível, né? Uma realidade possível, mas a gente precisa se dispor intencionalmente, como vocês diziam. A gente olha para a igreja neotestamentária e as pessoas não saíam aos campos como missionários formais, ordenados. As pessoas iam vendendo, fazendo comércio, as pessoas iam trabalhando como soldados, as pessoas iam como escravos, na realidade, né, trabalhadores. Então, a igreja ela vai avançando com uma consciência da sua missão, de ser portadores, embaixadores do reino de Deus. E é certo que a gente vê as necessidades, e Paulo vai falar também no livro de Atos mais adiante, que capítulo 15, que ir para aqueles lugares onde o evangelho ainda não foi anunciado. Então, assim, nós temos muitas necessidades, muitos desafios,
e essa oportunidade como igreja brasileira presbiteriana de poder ser instrumento de Deus na nossa região aqui. Maravilhoso. Reverendo, além desse trabalho, né, de coordenar essa parte de missões aqui, o que está acontecendo na América do Sul, né, no Cone Sul, como o senhor colocou, o senhor também tem um trabalho como professor, né? O senhor tem ministrado aula, como é que é essa dinâmica aí? Bom, diante do nascimento das igrejas na região, da necessidade de formação de liderança para as igrejas, eu trabalhei aqui no Uruguai, ainda apoio, como professor de alguns seminários já que existiam no país, mas que não eram reformados. Eles me davam a liberdade de ensinar nesses seminários a perspectiva reformada. Então, eu trabalhei como professor colaborador em alguns seminários, continuo trabalhando com um seminário aqui na cidade de Montevidéu, mas em 2019, então, nós começamos aqui o primeiro seminário reformado no Uruguai. E o desejo nosso era, então, formar liderança das igrejas locais, mas também trabalhar com despertamento de vocacionados para o ministério. E o nosso seminário, então, ele se expandiu e nós começamos a alcançar a Argentina e o Paraguai. Então, hoje nós temos alunos desses 3 países, nós trabalhamos numa modalidade de aulas ao vivo, por meio de plataformas. Então, os alunos se conectam às aulas com os professores e recebem informação. E nós temos na Argentina já algumas pessoas preparando-se para o pastorado, para somar seu trabalho, seriam os primeiros pastores presbiterianos na Argentina, e nós temos no Uruguai também um vocacionado, um presbítero da igreja de Montevidéu, que já está se preparando também para ser pastor. Então, tem aí dado seus passos, esperamos que aí nos próximos 3 anos, então, ele venha a ser ordenado também como o primeiro pastor presbiteriano do Uruguai. Então, o seminário tem feito esse trabalho, né, na formação e no despertamento. Então, a gente quer formar líderes locais para as igrejas, capacitando, então, diáconos, presbíteros, líderes de departamentos, formação de vocacionados ao ministério local, nas igrejas, e também missões. A gente entende que a igreja tem que nascer missionária. Ela é missionária de origem e ela tem que, então, exercer um papel missionário. Então, também poder enviar desde o Cono Sul, missionários para outras partes do mundo. Que bom a gente saber isso, porque isso mostra, né, também essa consistência do trabalho acontecendo, né? Talvez muito desse desafio que agora a gente vê aí sendo rompido, né? E tudo isso se dá, logicamente, né, claramente pela graça de Deus, mas também o aspecto desse empenho, né, bem consolidado doutrinariamente, isso parece que traz toda a segurança, né, para que o trabalho caminhe de uma forma consistente. Então a gente fica muito feliz e fica muito feliz também de poder estar acompanhando isso, né? A gente teve, como eu disse, a oportunidade de ver de perto, mas aí vai passando o tempo, a gente fica feliz de saber que as coisas estão caminhando dentro dessa visão, desse propósito, e a gente louva muito a Deus pela vida do senhor, né, da Sandra, a família, né, o Caleb, também a Tereza, a família toda, né, são aí alvo das nossas orações aqui. Verdade. E eu não sei se a gente tem mais alguma questão. Quando você foi para lá, o senhor pregou em espanhol? Não, foi... Porque ele voltou nem arranhando, perto. viu, reverendo? Ele voltou arranhando. Eu lembro que eu fui traduzir, ele já arrancou falando espanhol, o pessoal falou assim, olha, pastor, não precisa não, deixa eu falar sozinho aí. Não, foi muito assim, não. Ele voltou pra cá e ele não falava mais português mais. Era tudo que você falava. E a Laurinha também já falava. Verdade. Não, a Laura ficou bem, né? Pastor, foi interessante. Foi assim, uma experiência muito positiva. Eu lembro que eu passei pela igreja de Rio Preto,
um dos momentos e pude compartilhar na igreja sobre a bênção que é para a igreja ter uma experiência transcultural, né, de poder enviar um grupo, né? A igreja, ela não somente abençoa aqueles que recebem, mas a igreja também é abençoada ao sair ter essa experiência. Então, o grupo que veio em São José do Rio Preto e passou com a gente aqui esse período foi de grande bênção, foi um período intenso, né, de atividades, mas foi um intercâmbio muito positivo para a igreja local, de ver pastor, de ver um grupo de jovens desprendido, disposto a colocar a mão na massa ali, se envolver com as pessoas. É interessante que o idioma não foi uma barreira. Eles se envolveram com as pessoas, né, agora estão vinculados por redes sociais, Instagram, né? Eu tenho o Nelson, que sempre, o senhor da igreja, sempre pergunta pelas pessoas e dos irmãos que vieram, pastor, e as notícias dos irmãos São José do Rio Preto? Como é que está o pessoal lá? Então, assim, foi uma bênção, trabalhar em diferentes áreas, puderam ajudar uma família carente da igreja na reforma da casa, e que trouxe não somente melhoria para eles enquanto qualidade de vida, mas trouxe para eles também um impacto espiritual enquanto a misericórdia, enquanto a diaconia, enquanto o amor a Deus que foi muito grande. Então, assim, a gente tem saudade do tempo com eles aqui e a gente espera poder repetir alguma vez mais no futuro aí com os irmãos em Rio Preto. A gente tem a expectativa de receber aí as famílias aqui na nossa cidade, né? Até teve um início de conversa ali Aham. entre o pessoal mais jovem, né? A Laura, a Júlia, a Natácia, conversaram ali com o pessoal, pensando nessa possibilidade, né? Talvez um intercâmbio agora dos meninos e o pessoal da mocidade aí, que foi bem Bem interessante também ter cobrado. um grupo legal aí, a gente pôde jogar bola junto, ter um convívio e como o senhor falou, a língua não foi, eh, assim, de certa forma não foi problema, né, e foi uma Aham. bênção muito, muito grande mesmo. É interessante que a fé nos une, né, de uma maneira que a gente vê que essas barreiras, né, que poderiam ser imensas, no meio do caminho, né, desenvolvimento das atividades, Deus proporciona ali uma unidade, esse ambiente de comunhão, né, que nos une em Cristo. Então, foi uma bênção. Os jovens da igreja têm perguntado, pastor, quando é que vai ter um acampamento de jovens lá na igreja de Rio Preto, que eles iam convidar a gente e tal. Falei, vamos ver, uai, É, se eles nos convidarem, a gente se organiza para ir. Então, se vocês marcarem um acampamento e com os jovens, avisem que a gente organiza com o tempo aqui para Na levar verdade, se para eles ir. se organizarem lá, a gente arruma um acampamento aqui, né, reverendo? com certeza, é só ver a data que fica melhor, a gente organiza um acampamento já voltado para receber esse pessoal aí, vai ser É. uma experiência, assim, muito rica para a igreja, né. E creio também que para os jovens aí poder conhecer um Ah, pouco melhor aqui uma outra realidade, né. aham. Seria uma bênção para eles. Ficariam muito contentes de poder ter agora a oportunidade de ir, né? Tem 2 anos, 2 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de levar o grupo de irmãos aqui para a cidade de Canoas. Depois da enchente, né? Depois veio a enchente. Aham. Nós fomos em mês de março, na Páscoa, 2 anos atrás, depois, logo depois da Páscoa, no mês de maio, foi a enchente lá. Mas, assim, foi uma oportunidade para os irmãos, assim, impactante, né? Pensem em vocês, um país pequenininho, uma igreja nascente, a primeira igreja presbiteriana, a primeira geração de presbiterianos, e eles então chegam numa igreja no Brasil e encontram uma dinâmica de uma igreja forte, uma igreja organizada, e eles olham para toda aquela realidade, eles ficaram muito impactados em ver como Deus tem abençoado a igreja presbiteriana no Brasil. Então, realmente esse intercâmbio ele traz também para a igreja uma visão muito mais ampla, né? Olha, a gente pode crescer, a gente pode desenvolver, e Deus é um Deus que trabalha
no meio da igreja. Então, foi muito bom esse intercâmbio e são oportunidades ricas para a gente poder abençoar e ser abençoado. É muito bom. Vamos colocar isso em oração e também no papel, já pensando isso aí, a gente vai alinhando aí, viu, pastor? Com certeza. Vamos sim. Pastor, a gente queria saber se teria algum recado que o senhor gostaria de deixar para a gente, né, para a igreja, para aqueles que estão nos acompanhando. Aham. Então, eu queria expressar aqui a minha gratidão a Deus pela igreja de São José do Rio Preto. É uma igreja que tem caminhado com a gente na obra missionária há tantos anos e uma bênção sempre poder voltar, visitar os irmãos e sempre ser acolhido com muito amor pelos irmãos. Isso mostra para a gente, então, a preocupação e o compromisso missionário que a igreja tem tido com o reino de Deus. E eu queria desafiar os irmãos, esse é o mês de missões que vai começar agora, né? Semana começa o mês de agosto e nós começamos então o mês que nós celebramos o mês de missões dentro da nossa igreja. E para mim o mês de missões é um tempo onde a gente pode renovar o ardor missionário na igreja. E a gente pode voltar para as escrituras, que é um tempo onde nós fazemos conferências missionárias por todo o Brasil, e a gente volta para as escrituras e a gente vê que a igreja ela é uma igreja missionária, ela nasce na missão de Deus e ela é envolvida na missão de Deus. Então, é parte do DNA da igreja ser missionária. Não existe igreja que não seja missionária. Se ela não é missionária, ela não é igreja. Mas também a gente tem a oportunidade de voltar para nossas raízes históricas como Igreja Presbiteriana no Brasil. A Igreja Presbiteriana no Brasil ela nasce do trabalho missionário. E missionários estrangeiros que cruzam as fronteiras e vêm de maneira esplendida para invertir suas vidas, invertir seus recursos financeiros, para que nós tivéssemos igrejas presbiterianas por todo o Brasil. Então, nós temos aí essa dupla responsabilidade bíblica e histórica. A igreja ela é missionária, ela nasce da missão, então a gente tem que renovar nossas mentes nesse mês, nossos corações, e olha, nós temos que continuar e perseverar firmes na missão de Deus. Então, o meu recado para a igreja é, irmãos, continuem firmes, continuem sendo bênção, continuem sendo instrumentos nas mãos de Deus para que o evangelho chegue até os confins da terra. Amém. Amém. Além das orações, né, que a gente já e comentou aqui nessa manhã com relação à formação desse presbitério e também aquilo que a gente já tem orado, que é pela família do Senhor, o trabalho, a igreja aí em Montevidéu, as plantações, algum pedido de oração, pastor, que a gente poderia deixar aqui para a igreja, né, para que a gente esteja aí destacando dentro desses pedidos, desses motivos de oração? Orar por mais missionários, esse é um pedido, né? Então, a gente pensar, falamos de muitos desafios, muitas necessidades, que Deus desperte dentro de nossas igrejas pessoas para continuarem saindo dos campos missionários. Então, nós temos aí um tempo ainda de trabalhar para o Senhor. Ainda não é tempo de parar, né? O nosso descanso não é aqui. Então, que como igreja a gente possa continuar orando, que Deus desperte novos vocacionados para dedicar suas vidas no campo missionário. Eu já estou com 30 anos, né? A gente já tem, como o Felipe, já tem pouco cabelo e cabelo muito branco, né? Então, isso mostra que uma geração vai finalizando o seu trabalho. E nós precisamos de novas gerações. E o nosso trabalho só termina quando Cristo regressar. Então, despertamento de vocacionados, orar pela saúde dos missionários nos campos, que Deus guarde eles fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, moralmente, para que os trabalhos possam continuar sendo desenvolvidos de uma maneira saudável, né? Orar também pela Igreja de Montevidéu, nós temos o plano
e o desejo de edificar o primeiro templo presbiteriano em Montevidéu. Então, nós estamos na fase de Projeto? trabalhar autorizações com a prefeitura, município, e para depois continuar o trabalho de levantamento de recursos. Então, para Deus também levantar recursos, a congregação de Cidade La Costa, ainda não temos lugar físico para a igreja, ainda estamos na casa do casal missionário. O nosso desejo e a nossa oração tem sido que para o janeiro do ano que vem a gente possa ter um local alugado para a cidade da Costa. Então, orar por isso também, que Deus levante os recursos, que a gente possa ter um local ali. E pela vida do Fabian, o presbítero Fabian, que é o nosso candidato ao ministério, que Deus continue confirmando, fortalecendo sua vida, para que ele possa, então, aí dar passos, então, para a sua ordenação. Amém. Amém. Ó, então, você que está acompanhando aí, ó, anote esses pedidos aí. Se você não anotou, volta um pouquinho depois que terminar, você volta aí no vídeo, né? Anote esses motivos de oração. A gente vai estar orando agora, encerrando, né? Já terminando aqui, se despedindo. Queria saber se o Felipe, o senhor comentou do Felipe, ele está meio quieto hoje, mas ele está aqui numa luta, ele está com uma dor nas costas. Até a gente vai estar orando por isso também daqui a pouquinho. Mas eu não sei, Eduardo. Não, mas tô vivo aqui, tô nativo aqui. É um assunto que eu gosto muito sobre missões e eu tenho muita curiosidade e eu acho que assim a cultura da onde o senhor está e a nossa aqui, essa fusão, quando o senhor vem para cá e quando o pastor Robson foi para lá, é nítido quando ele voltou a diferença do que a cabeça dele abriu e falar isso e mexer com isso e falar disso sobre cultura e as coisas de Deus, isso é maravilhoso. Então, quando o senhor estiver pronto para vir aqui para o seu acampamento, nós vamos montar aqui acampamento. Vamos fazer uma recepção que o senhor nunca viu na vida, porque o senhor é muito querido aqui e o povo de Deus tem que ser tratado assim. Muito Tá bom. bom? Obrigado, Felipe. Obrigado pelo carinho. E é isso, né? Da outra vez que ele veio, a gente teve uma oportunidade de estar mais tempo junto, a gente almoçou algumas vezes e conversamos muito, porque eu também já trabalhei algum tempo com missões e foi muito, assim, abençoador ouvir, né, as experiências do reverendo Maurício e o quanto de fato ele trabalha, o quanto ele tem esse compromisso, foi realmente inspirador para mim. Que Deus continue abençoando o senhor, viu, reverendo? Bem, obrigado, A família. E eu tenho até hoje ó, o cartãozinho empregado lá do meu computador lá, sempre estamos em oração por vocês aí. E que Deus continue abençoando ricamente, viu? Eu sou muito suspeito de falar, porque para mim é sempre uma alegria, né? Desde o primeiro contato que eu tive com o pastor Maurício, uma pessoa assim querida, e depois quando a gente esteve lá, a maneira como ele nos acolheu, todo o grupo, mas a minha família ali, a Gabi, né, a Sandra ali, dando todo o suporte, a gente lá, né, trabalhando, mas também dando muito trabalho para o pastor Maurício, e ele conseguindo dar continuidade lá para o projeto que estava em andamento naquela semana, coordenando todas as coisas e ainda nos auxiliando e levando também a gente para conhecer algumas coisas da cidade. Então, assim, foi um período maravilhoso e a gente só tem a agradecer muito. E nessa manhã também se dispôs a participar com a gente. Benção. Então, a gente sem palavras para agradecer. E como o Felipe colocou, né, a gente vai estar aqui pensando e já vamos ver se a gente consegue colocar isso aí para andar esse intercâmbio para receber aí a igreja de Montevidéu aqui em São José do Rio Preto, né? Vamos colocar isso diante de Deus. Então, eu creio que a gente pode orar, pastor Maurício. Não sei se o senhor gostaria de falar mais alguma coisa, assim, para agradecer a vocês pela oportunidade. E para mim é um privilégio, uma honra, né, de poder participar desse podcast. Eu sempre sigo, eu estou inscrito no canal de vocês, sempre vejo as notificações e sempre estou assistindo e agradecer a Deus pela vida de vocês. Isso toma muito trabalho, toma muito preparação da parte de vocês e
E tem frutos, né? Frutos que abençoam o reino de Deus, abençoa a igreja local de vocês. Então, continuem firmes nesse trabalho de vocês e eu agradeço de coração a oportunidade que vocês me concedem. Muito bom. Obrigado mais uma vez, reverendo Maurício. Eu vou fazer uma oração antes da gente encerrar. Orar também agradecendo aqui por aqueles que estiveram participando com a gente nessa manhã, ou que está tendo contato em um outro momento, né, desse conteúdo. Vamos estar orando nesse momento. Santo Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo que o Senhor nos dá aqui, que Amém. mediados, ó Deus, mesmo à distância, podemos ter esse contato com o reverendo Maurício. Ó Deus, suplicamos a tua bênção sobre a vida dele, sobre toda a família. Sim, Pai. E como foi colocado aqui, ó Deus, pedimos a bênção do Senhor, que o Senhor esteja, ó Deus, colocando nos corações de outras pessoas também a disposição de ir para o campo, de servir, ó Deus, em regiões, ó Pai, que a gente vê essa necessidade tão grande, ó Pai, em locais, ó Deus, que ainda estão tão carentes ali do Evangelho, que o Senhor esteja abençoando, levantando, ó Deus, voluntários nesse sentido, pessoas dispostas, ó Deus, e também missionários mesmo, ó Deus, formais para estarem sendo encaminhados para essas regiões. Suplicamos para aqueles que estão no campo, ó Deus, esteja abençoando, esteja, ó Deus, cuidando da saúde física, emocional, espiritual, ó Deus, capacitando, fortalecendo a vida de cada um desses missionários, ó Deus, e nós clamamos ao Senhor que esteja abençoando o trabalho ali em Montevidéu, agradecemos, ó Deus, porque vemos o trabalho ali crescendo, ó Pai, e lembrando aqui da cidade de Las Pedras, Las Costas, enfim, nessas regiões, ó Deus, em que há necessidade de estrutura, ó Deus, que o Senhor esteja encaminhando todas essas coisas e suplicamos a tua bênção, ó Deus, sobre o trabalho ali no Uruguai. Nós agradecemos, ó Deus, e pedimos também que o Senhor esteja abençoando a cada uma daquelas pessoas que estão acompanhando desse podcast, que o Senhor derrame da tua bênção e que sejamos, ó Deus, a cada dia pelo Senhor mesmo fortalecidos. Assim Amém, Pai. oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Grande abraço, abraço, pastor reverendo. Maurício. Eu que agradeço. Um abração para vocês. Deus Abraço. abençoe. Para E você na que paz. Amém. Para você que nos acompanhou, que Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo episódio. Fique com Deus. Amém.